Na leitura efetiva do livro de Provérbios, nós chegamos ao livro de Provérbios 28, 29, 30 e 31. O livro de Provérbios é um livro lindo, né? Um livro que nos traz um entendimento, uma graça, uma sabedoria. E nós estamos no procedimento, então, da leitura do livro de Provérbios. Você que está tendo acesso a esse vídeo, você está vendo aí que a leitura é fascinante. E como não são muito compridos os capítulos de hoje, nós chegamos então ao livro de Provérbios, capítulo 28, 29, 30 e 31. Estamos aqui, eu e o irmão Alessandro. Irmão Alessandro, como é que você está hoje, irmão Alessandro? Com frio bastante, né? Tá um friozinho. Tem gente que diz um friozinho gostoso. Não sei aonde está o gostoso desse frio, mas é frio. Mas estou bem, graças a Deus, né? Alegre, feliz, porque a palavra de Deus diz em Lamentações, né? Olha, eu citando um livro aí fora de Provérbios, né? Mas lá em Lamentações diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam nas nossas vidas, né? Já que você citou o livro de Lamentações, né? Lembre-se que são as Lamentações de Jeremias, né? Jeremias escreve um livro inteiro de sofrimento, daqui a pouco ele se lamenta no outro livro, né? Foi um profeta que precisou de um livro. É Jeremias que é conhecido como um profeta chorão? É. É porque ele tem que se lamentar depois de ter vivido uma história, né? É uma outra história fantástica, mas sim, voltemos, né? Voltemos pra cá. Livro de Provérbios, capítulo 28, 29, 30 e 31. Eu acho que eu faço as honras do 28. Vai na frente. Então, vamos fazer as honras do livro de Provérbios, capítulo 28. Vamos lá. A Bíblia Sagrada, ela nos conta a história assim. Fogem os perversos sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão. Por causa das transgressões da terra, mudam-se frequentemente os príncipes, mas por um sábio e prudente se faz estável a sua ordem. O homem pobre que oprime os pobres é como a chuva, que a tudo arrasta e não deixa trigo. Os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam contra ele. Os homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho prudente, mas o companheiro de libertinos envergonha seu pai. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que compadece do pobre. O que desvia os ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável. O que desvia os retos para o mau caminho, ele mesmo cairá na cova que fez, mas os íntegros lhe darão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Quando triunfam os justos, há grande festividade. Quando, porém, sobem os perversos, os homens se escondem. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem, constante no temor do Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Como o leão que ruge, o urso que ataca, assim é o perverso que domina sobre o povo pobre. O príncipe, falta de inteligência, multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza viverá muitos anos. O homem carregado do sangue de outrem fugirá até a cova. Ninguém o detenha. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que lavra sua terra virá fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O homem fiel se cumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer-se não passará sem castigo. Parcialidade não é bom, porque até
por um bocado de pão o homem prevaricará. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba seu pai ou sua mãe e diz não é pecado, companheiro é do destruidor. O cobiçoso, levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas os que andam em sabedoria serão salvos. O que dá ao pobre não terá falta, mas o que dele esconde os olhos será cumulado de maldições. Quando sobem os perversos, os homens se escondem, mas quando eles perecem, os justos se multiplicam. Que leitura grandiosa, né? E eu gostaria de fazer um adendo aqui no quesito da inteligência, né, que o livro de Provérbios fala, e também sobre a parcialidade. Né? Ô, misericórdia com a parcialidade, né? Tudo bem. Até tem uma história que foi tirada daqui, que fala sobre o muro, né? Que estava lá o cidadão em cima do muro, né? E ele não queria ir nem para um lado nem para o outro, e Satanás dando risada, né? Aí perguntaram, nossa, Satanás, por que você não está dando risada? Não, o indeciso lá, o muro é meu, né? O que isso quer dizer? A parcialidade, ela vem dizendo, parcialidade não é bom. Né? Por que a parcialidade não é bom? Porque aqueles que procuram ser imparciais ou ser parciais, né, eles nunca têm uma decisão. Você nunca sabe como lidar com uma pessoa que ela tem uma parcialidade, tipo assim, ela não se vincula a nenhum lado. Né? Você não conhece a pessoa, o que ela vai fazer, como ela vai agir, isso não é bom. Né? Porque você não sabe se a pessoa é do bem ou é do mal. Você sempre tem que contar. Quando você conta que a pessoa vai fazer o bem, ela está meio inclinada para o mal. E quando você conta que ela vai fazer o mal, ela pode estar meio inclinada para o bem. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina, no livro de Provérbios 28, a nós fazermos o bem e sermos não na parcialidade de ficarmos em cima do muro, né? Mas na parcialidade de nós termos uma definição de fazermos o bem e vivermos do bem e trabalharmos e ficarmos sempre firmes, não parciais. Uma hora eu sou isso, uma hora eu sou aquilo, uma hora eu tenho tanto, outra hora eu não tenho tanto. Não dividindo-se, mas sempre bem orientado do que é bom e do que não é perverso. É a famosa aparência, né? Às vezes a pessoa... Porque na minha versão diz assim, o 21 ali, ter respeito à aparência de pessoas não é bom. Então, é o tal do livro pela capa, né? Isso, né? Não, muitas vezes eu já peguei pessoas dizendo conhecer, mas quando a gente chegava e aprofundava, você via que a pessoa não conhecia, né? Já leu tal livro? Li sim. Pois você viu a história e a pessoa começa a ir atrás de você, né? Uma vez eu preguei uma mensagem numa igreja de um pastor muito sábio. E eu falei sobre um grande conquistador espanhol que tinha conquistado as Américas, sobre os navios, que ele queimou todos os navios, né? E daí chegou o pastor e perguntou para mim, você conhece a história desse cara aí? E eu falei assim, um pouquinho, mas na verdade eu só conhecia esse trecho. Eu falei um pouquinho. Ele falou, pois foi um bárbaro. Foi um bárbaro, ele era bárbaro. Ele queimou os navios porque ele era realmente alguém que não aceitava palavras contraditórias daquele que ele dizia. A história que eu me baseei era uma história fantástica, né? Porque quando você queimava os navios, você não volta atrás. Uhum. Mas é uma história de um bárbaro, né? Então... Capítulo 29. O homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça a fazenda.
O homem com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia o seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o ímpio não compreende isso. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. O homem sábio que pleiteia com o tolo, quer se perturbe, quer se ria, não terá descanso. Os homens sanguinários aborrecem aquele que é sincero, mas os retos procuram o seu bem. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime. O governador que dá atenção às palavras mentirosas achará que todos os seus servos são ímpios. O pobre e o usurário se encontram. O pobre e o usurário se encontram, e o Senhor alumia os olhos de ambos. O rei que julga os pobres conforme a verdade firmará o seu trono para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Quando os ímpios se multiplicam, multiplicam-se as transgressões, mas os justos verão a sua queda. Castiga teu filho, te fará descansar e dará delícias à tua alma. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. O servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há de um tolo do que dele. Quando alguém cria delicadamente o seu servo, desde a mocidade, por derradeiro ele quererá ser seu filho. O homem iracundo levanta contendas e o furioso multiplica as suas transgressões. A sabedoria do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá a honra. O que tem parte com o ladrão aborrece a sua própria alma, ouve maldições e não o denuncia. O receio do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Muitos buscam a face do príncipe, mas o juízo de cada um vem do Senhor. Abominação é para os justos, e homem iníquo, a abominação é para o ímpio e de retos caminhos. Tem um verso aqui que eu acabei de ler aqui, que eu achei interessante, que é o que guarda a lei, né, não havendo profecias, no verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Não podemos viver, né, apenas das profecias, sim, entendê-las, buscar entendê-las, né, ouvi-la, né, pôr na balança. Mas se não guardarmos a lei, o que Provérbios está dizendo, não seremos bem-aventurados, porque apenas a profecia, o povo se corrompe, né? Uma profecia, muitas vezes, dada por Deus, ela tem o poder, sim, de se cumprir. Mas quando ela é dada por homens, sem autorização de Deus, ela vira uma mentira, né? Contada, né? Então, quando isso acontece, o povo se ira, o povo, né, se corrompe, faz e não faz. Mas se guardarmos a lei, o provérbio está dizendo, se guardarmos a lei, nós seremos bem-aventurados. E as profecias serão para nós apenas alegrias, né? Nesse quesito nós vemos que o livro de Provérbios nos inclina a imaginarmos como será, né, as coisas no cotidiano nosso, né? Por ser um livro de sabedoria, ele coloca isso dia após dia. E aí ele vem trazendo o temor, né? Aí eu vou fugir de novo para um livro, eu falei para você não fazer isso, mas eu vou fazer, tá bom? Eu vou fugir de novo, isso não é sabedoria que nós estamos fazendo agora, mas né, estamos lendo o livro de sabedoria. Quando chega no livro de João 1, João 2, João 3, e lá no final da Bíblia, o livro do Apocalipse, ai daquele que fala em meu nome, mas diz falar em meu nome, mas não fala, né? Aí vem também sendo um princípio de sabedoria. Vamos lá para o livro de Provérbios, capítulo 30, as palavras de Agur, né? Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Disse o homem: fatiguei-me, ó Deus, fatiguei-me, ó Deus, ó Deus,
eu estou exausto. Quem nunca falou isso, né? Porque sou demasiadamente estúpido para ser homem. Não tenho inteligência de homem, não aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda, ou sejas achado mentiroso. 2 coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para que não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar, e profane o nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que ele te não amaldiçoe e fiques culpado. Há daqueles que amaldiçoam a seu pai e que não bendizem a sua mãe. Há daqueles que são puros os próprios olhos e que jamais foram lavados da imundícia. Há daqueles que são altivos, são os seus olhos e levantadas as suas pálpebras. Há daqueles cujos dentes são espadas e cujas queixas são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas, a saber, Dá. Há 3 coisas que nunca se fartam, sim, 4 que não dizem, basta. Elas são a sepultura e a madre estéril, a terra que se não farta da água, e o fogo que nunca diz, basta. Os olhos, quem zomba do pai ou de quem despreza a obediência à sua mãe, corvos no ribeiro os arrancarão. Oxi! E pelos pintões das águas serão comidos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há 4 que não entendo. O caminho da água no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera, come e limpa a boca, e diz, não cometi maldade. Sobre 3 coisas estremece a terra, sim, sobre 4 não pode subsistir. Sobre o servo quando se torna rei, sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém são mais sábias do que os sábios. As formigas, povo sem força. Todavia, no verão, preparam a sua comida. Os arganazes, o povo não poderoso, contudo, fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. O gueco, que se apanha com as suas mãos, contudo, está nos palácios dos reis. Há 3 que têm passado elegante, sim, 4 que andam airosamente. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém toma para trás. O galo, que anda ereto, o bode e o rei, a quem não se pode resistir. Se procedestes insensatamente em te exaltares, ou maquinastes o mal, põe a mão na boca, porque o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue, e a sular, a ira produz contendas. De 3 coisas, a 4ª ele não entende. Ele vem dizendo aqui essas palavras de Agur, né? Ele vem dizendo para nós que de 3 coisas a 4ª ele não entende.
Nós podemos ser sábios, com certeza, mas sempre terá algo que nós não entenderemos, né? Sempre terá algo que nós não vamos compreender. E aqui ele mensura isso, eu entendo isso e aquilo, mas isso eu não consigo entender. Se você prestar bem atenção nas 3 coisas que ele entende, e a quarta ele não consegue entender, ou as 3 coisas ele pronuncia, né? Ele diz ali, só 3 coisas estremecem a terra. Sim, sobre a quarta não pode subsistir. Ele vem dizendo que 3 coisas ele até entende ali o que está acontecendo, mas a quarta ele não consegue compreender porque não pode subsistir. Sempre nós teremos dúvidas através das nossas certezas. Isso é lógico, né? Sempre nós vamos ter um caminho de certezas, mas chegará um momento que nós teremos dúvidas. Sempre terá algumas coisas que nós não entenderemos e outras coisas nós não aceitaremos, né? Isso eu não entendo, mas isso eu não aceito, né? Eu não entendo isso, não entendo isso, não entendo isso. Mas aquilo eu não aceito, né? E sempre haverá, então, no livro de Provérbios nós entendemos isso, coisas que nós podemos entender, mas vai chegar um tempo que nós não vamos concordar. Sempre haverão coisas que nós veremos como luz, mas no final haverá trevas. Sempre haverá coisas que nós não vamos adquirir crescimento, mas no final haverá crescimento. O que nós precisamos fazer então é sempre aceitar que nunca saberemos tudo. E a sabedoria vem em ser servo, em servir e esperar no Senhor o tempo em que seremos honrados. Provérbios, lá no capítulo 1, né, ele escreveu lá dizendo que escrevi esses provérbios para tentar entender e tal, muitas coisas, e saber falar e tudo mais. E aqui no 30, sabe que, falando assim, eu achei que ia dar uma aliviada no final do Provérbios, mas é engraçado que essas coisas que ele falou ali, 3 ele entende, a quarta ele até não entende, e algumas ele até nem aceita, né? Então, como o pastor falou, são coisas que a gente não entende. E eu acho interessante aqui as comparações, né, que ele usa, né? A palavra de Deus tem essa de comparar com animais, né, irracionais, né, que não raciocinam, e que mesmo assim segue uma ordem, né? Eu fico passado, né, vamos dizer passado, quando chega aqui no versículo 18, há 3 coisas que são maravilhosas demais, né, para mim. O caminho da água no céu, o caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar. São coisas maravilhosas para ele, né? Daí ele vem dizendo assim no final, na parte B do versículo 18, sim, há 4 que não entendo. É o caminho do homem que com uma donzela. Tal é o caminho da mulher adúltera. Come e limpa a boca e diz, não cometi maldade. Eu me tenho que pensar, né? Tenho que me pôr a pensar, digamos assim. Você já reparou que a única coisa que Deus pede é sinceridade? Sim. Não importa se você pecou, mas reconheça que pecou. Não digo não importa, colocando, não importa. Não, claro que importa, nós temos fugido do pecado. Sim. Mas quando pecarmos, ele só quer que a gente reconheça que pecou, que errou. Eu reconheço que errei, reconheço que pequei. Tem muita gente que peca uma vida inteira, mas pede perdão dos seus pecados e vai morar no céu. E tem gente que peca a vida inteira, não percebe que peca, ou sabe que peca, mas não tem coragem de pedir perdão, ou não tem humildade de pedir perdão. E aí nós enxergamos que a grande sabedoria está em reconhecermos a nossa pequenez. Teme ao Senhor, né? Ui. Capítulo 31 e o último capítulo de Provérbios. Vamos lá. Conselhos que a mãe do rei Lemuel deu a seu filho. Versículo 1. Palavras do rei Lemuel, a profecia que lhe ensinou sua mãe. Como filho meu, e como filho do meu ventre, e como, ó filha das minhas promessas, não dês às mulheres a tua força, nem aos teus caminhos, ao que destrói os reis. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, que não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Olha, eu posso me considerar um rei ou príncipes, né? Porque você não bebe. A Poliana, o Samuel e a Rebeca que o digam, né? Que eu digo, né? Você é o rei. Agora, tirando eu aqui, né? Só foi um parênteses.
Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Para que não bebam e se esqueçam do estatuto e pervertam o juízo de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam das suas pobrezas e do seu trabalho não se lembrem mais. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Aleph, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Bete, o coração de seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Gimel, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Dalet, busca lã e linho e trabalha de boa vontade e com as suas mãos. E é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Val, ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Zaim, examina uma herdade e adquire-a, planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ete, cinge os lombos de força e fortalece os braços. Tete, prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Jode, estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na rocha. Cafe, abre a mão ao aflito e ao necessitado estende as suas mãos. Lâmede, não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupas dobradas. Men, faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é a sua veste. Num, conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Samek, faz panos de linho fino e vende-os e dá cinta aos mercadores. Ain, a força e a glória são as suas vestes e ri-se do dia futuro. P, abre a boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Tsadê, olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Kof, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Reche, muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Shin, enganosa é a graça e vaidade, a formosura, mas a sua mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Tal, dai-lhe do fruto das suas mãos e louvem-na nas portas das suas obras. Esses são os conselhos da mãe do rei Lemuel. E ainda fala o nome de, acho que é nome de mulheres aqui, né? A partir do verso 10. Aí nós chegamos ao que Salomão era mais conhecido, né? Por suas mulheres. E teve a mulher, né? Imagina, rapaz. Numa das contagens mais simples, digamos assim, 700, né? Só que ele era rei. Tinha bastante dinheiro. Naquele tempo, Podia. podia. Nós chegamos ao final do livro de Provérbios. E chegamos ao final, digamos assim, abençoados. O livro de Provérbios, ele é um livro instrutivo. Ele te instrui. Ele não vem fazer firula e nem vem fantasiar demais. Ele é um livro que te traz direção, né? Uma direção plena. O que nós precisamos é pôr em prática agora. Nós chegamos ao final do livro de Provérbios, portanto, né? Nós estamos aí há 216 dias lendo a Bíblia Sagrada. Rapaz, eu já gravei 216 vídeos, contando com o livro de Provérbios aqui. Mais 31 dos provérbios? Já gravei bastante, velho. Já o povo tá cansado de me assistir, de me ver, né? Mas tudo isso eu faço para que você entenda que a Bíblia Sagrada, ela precisa ser lida, e nós precisamos nos orientar nela e buscar o conhecimento nela. Muitas pessoas, eles até assumem, né? Olha, eu nunca li a Bíblia Sagrada, né? Não estou nem acompanhando a tua leitura, as pessoas assumem. Mas elas também assumem que estão ouvindo, né? E o que ouvem ali, o pouco que ouvem, elas estão
aprendendo. E esse é o segredo, né? Esse é o segredo. E o objetivo é esse, e a intenção também é essa, de expor e fazer com que as pessoas tenham a vontade, né, de ler a palavra de Deus. São 200 e... Hoje é 216. 216. A pessoa que você mais viu durante esse ano até hoje foi o pastor Romeu Júnior, né? Eu tô te perturbando manhã, tarde e noite. Mas é por um bom motivo e uma boa causa. E vamos esquecer que Deus faz todas as coisas, né, que nos surpreendem. Logo num ano como esse, né, pastor Romeu Júnior, quando todas essas coisas aconteceram, né, coisas que a gente nunca tinha visto antes em vida, né, justo neste ano, com esse projeto de ler a palavra de Deus. Esta palavra que tudo o que está acontecendo está escrito aqui. E o livro de Provérbios nos traz esses ensinamentos. Eu acho curioso também uma coisa no livro de Provérbios, e uma vez eu aprendi na escola bíblica, que ele tem 31 capítulos, onde a gente pode ler ele 6 vezes no ano. No mês que tem 31 dias, Isso. você lê um capítulo por dia. E essas palavras nos ajudarão e te ajudarão muito a entender e a viver de maneira sábia, né? A começar a praticar. Né? Isso mesmo. Lembrando sempre que esses vídeos, eles são gravados e assim por diante ele vai continuar no outro ano, né? Se Deus assim nos permitir, nós vamos todo dia acompanhar e eu não vou mandar mais, né? Mas vou programar aí. Estará gravado. Vai ficar gravado lá. E não precisa necessariamente começar no início do ano, né? Sabe se quer começar a leitura da Bíblia amanhã? O primeiro vídeo tá lá no nosso canal no YouTube, nos canais da igreja. Começa assistindo o primeiro vídeo lá, não vou ter eu te cobrando diariamente, mas você pode estar lá se como diziam os antigos, né? Se automutilando, não. Mas se autopressionando, mutilando seu pensamento, aí é você ter força para continuar a leitura aí da Bíblia Sagrada no período de um ano. Que Deus, ele te abençoe, né? Amém. Bom, Alessandro, vamos, eu já sou, né, carteirinha marcada de todo mundo aí que já me conhece. Então vamos orar, você ora por nós aí, finalizando então e abençoando o final da leitura do livro de Provérbios. Encerramos então o livro de Provérbios. Que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço por este momento, por essas pessoas que estão acompanhando, que estão nos ouvindo neste momento, que estão ouvindo essa minha voz agora. Que o Senhor as abençoe, as guarde, proteja, que a sua sabedoria esteja, Senhor Jesus, crescendo no coração delas, dando a elas, Senhor, dias felizes, dias alegres, onde muitas coisas ruins têm acontecido, mas o Senhor é o nosso Senhor e nos conduz a caminhos retos e perfeitos. Pai Todo-Poderoso, que este livro que encerramos agora gere frutos em nossas vidas, em nosso coração, nas nossas atitudes e ações. Pai, que cada pessoa seja tocada, cada pessoa seja direcionada, guiada e que tenha uma vida abençoada em o nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos, portanto, ao final do livro de Provérbios, 34 minutos aí. Deus te abençoe grandemente e que a sua vida seja cheia de paz, de bênção, de graça, de amor, de felicidade, que tudo de bom aconteça com você. E se você deseja continuar essa jornada aí, amanhã tem o livro de Eclesiastes, né? Aí você vai ler Eclesiastes em 2 dias, né? Nós leremos 6 capítulos por dia. Eclesiastes é um livro pequeno, do livro de Cântico dos Cânticos, né? Ou só Cântico, como a maioria das versões diz. Nós vamos ler apenas em um dia. É um livro curtinho aí. Então tem vários livros dos pequenos profetas que serão lidos apenas em um dia, né? Que Deus te dê saúde e que lá no dia 365, mesmo ano sendo bissexto, esse ano que estamos 366, a programação é de 365 dias, porque a maioria dos anos tem 365. A programação é por 365 dias. Que este ano possa ser um ano muito alegre para você e que no dia 365 você possa se gabar, né? Já li a Bíblia. Li a Bíblia inteira, né? Isso mesmo. Então, Deus te abençoe, que Jesus Cristo viva em sua vida e que a paz do Senhor esteja contigo. Até, em nome de Jesus. Até mais.